E aí pessoal, tudo bem? Hoje está começando aqui o nosso vídeo, tá? Da nossa semana. Vamos visualizar aí os melhores pontos, beleza? Caso você tenha alguma dúvida, alguma questão aí que ainda não compreendeu, se quiser mandar pra gente no chat lá, pode estar mandando que aí eu vou respondendo vocês, beleza? E aí eu vou mostrando cada vez mais como é a minha ideia para vocês aí ir pegando um pouco mais, beleza? Vou estar compartilhando minha tela aqui. Prontinho. Vamos começar falando do ouro, ok? Acredito que temos oportunidades muito boas, mas ainda está num cenário bem difícil, tá? A gente tem uma queda, certo? O gráfico maior aí vocês podem ver, mas dentro dessa região aqui, entre o 1700, ok? Ele veio buscar essa região aqui 3 vezes, tá? E agora ele está fazendo essa alta aqui, buscando também um suporte aqui, né? Então aqui ele está numa espécie de uma consolidação ainda, ok? Então você pode ver aí que ele vem bater 3 vezes, aqui ele vem bater 2 vezes, certo? Quase no mesmo preço aí de 1.700, e agora ele está retraindo, beleza? Então a gente não tem uma previsão muito certa no time maior, ok? A não ser se ele passar essa proporção de 18,34, tá? 18,34 e 17,26, beleza? Então a gente vai ter essas proporções aí. Se passar esse time, a gente confirma a tendência maior, certo? Mas é claro que a gente vai trabalhando com os times menores, ok? Então o que aconteceu aí? Semana passada, essa semana, demarquei alguns pontos, tá? Formei até linha de tendências. Estava esperando que ele rompesse algum topo desse, certo? Para ele voltar nessa região e a gente tentar fazer uma compra para ver se a gente conseguia pegar até aquela zona onde bate aí 3 vezes, ok? Provavelmente ele pode vir, tá? Nessa zona. Então por isso que eu demarquei essas bolinhas amarelas para me identificar topos e fundos. Acredito que até para vocês seja melhor aí para vocês estar visualizando, beleza? Então é o seguinte, dentro dessa linha de tendência aí que a gente tem, certo? A gente vai ter um alvo maior, certo? Que a gente vai pegar a fibra aí desse último ponto a desse topo a esse fundo, né? Sendo mais exato aí. Então provavelmente vamos ter uma resistência muito boa aí por volta aí do 1800, tá? Entre o 1810, tá? Então são regiões muito importantes aí pra gente ficar de olho aí dentro do ouro que a gente tem aí o CHA-USD, beleza? Então essa região para mim vai ser uma região importante, então eu vou ficar bem de olho aí, se no time menor ele fazer alguma coisinha aqui querendo voltar, eu vou tentar vender ele para ver se ele rompe esse 17,26. Mas caso ele venha aqui romper, a gente sabe que vai ter compras aí a partir desse momento, porque ele vai estourar aquela zona lá de 3 toques, ok? Então, essa zona aqui pode ser rompida e fazer uma alta muito bacana aí, buscando até o 1.900, beleza? E aí pode até enfraquecer o dólar. Hoje o dólar está muito forte, certo? Então a gente sabe aí que pode ter uma briga muito boa. Então, se o ouro aí valorizar, pode ser que aí o dólar desvalorize aí em questões futuras, beleza? Então, pensando aí no time menor, certo? A gente vai pensar no que? Temos aqui uma distribuição, certo? A ICOF falava muito dessa distribuição. Eu até demarquei aqui nessa zona. Então, por volta dessa zona aqui, ó, teria uma venda, ok? Então, deu para fazer essa venda, travar no 0 a 0, que seria aqui o mesmo patamar aqui de 1 para 1, tá? Então, teve essa venda, mas ele veio fazendo esse rompimento. Então essa zona aqui vai ser muito importante agora pra gente, tá? Vou demarcar com a linha de tendência, acredito que até seja melhor para vocês visualizarem, ok? Então é o seguinte, pensando no gráfico de 1 hora, vou até dar um zoom aqui. A gente tem uma liquidez, certo?
E aí ele teve esse candle institucional, certo? Que deixou uma barra. Então a metade dele a gente faz uma venda, stop aqui em cima, tenta buscar aí uma zona bem importante, mas ele não veio, tá? Buscaria até aqui para tentar virar a mão. Mas o que acontece? Esse é o último fundo que ele me dá. Eu vou pegar uma linha de tendência. É claro que a gente sempre vai formando de dois, né? Então rompimento falso, rompimento falso, certo? Que existe, então dentro dessa zona ele volta fazendo essa configuração, tá? E a gente vai atualizando aí até essa zona aqui. Então, a partir desse momento, acredito aí que vai ter uma configuração bem simples desse fundo a esse topo, sabendo que esse topo aqui não é o importante agora, tá? Porque pode ser que ele continue cada vez mais. Se ele continuar, a gente vai aumentando a nossa FIBO, tá? Até ele começar a vir por volta dos 61, 71, tá? E começar a mostrar essa reversão pra gente. Aí sim a gente entra por volta dessa zona aqui, tá? Que eu acho bem importante. Acredito que o 61 seja bem bacana já pra gente estar entrando, tá? Do que esperar esse 71 nessa base, ok? É por causa desse candle aqui, ó, de força, ok? Então provavelmente ele vem buscar até 50% aqui, mais ou menos, para depois ele continuar esse movimento, tá? Mas isso daqui é uma questão um pouco mais técnica, dá para pegar em time menores, mas 1 hora mais ou menos vai ser isso daqui, beleza? 50% desse candle aqui de volume, tá? Então, pensando na FIBO, 61 aqui é o mais indicado para a gente estar entrando dentro dessa operação de compra. A partir de eu pensar numa venda, é quando ele chegar naquele patamar de menos 61, tá? Que a gente demarcou aí no gráfico de 4 horas. Ou se não, se numa hora ele vem perdendo esse fundo aqui, junto com esse fundo aqui. Aí para mim seria uma zona de venda muito mais bacana aí, pra gente estar pegando na nossa semana, beleza? Mas esperaria ele perder esses dois fundos aqui, pra gente pensar em venda, tá? A não ser se ele chegar naquela venda lá em cima de 4 horas primeiro, beleza? Mas aí a gente vai atualizando vocês aí no decorrer dessa semana, tá? Então, para minha visão, ele vai ficar aqui time menor, ele vai ter essa compra, né? E time maior pode ser que ele venha ter essa venda aqui futuramente. E aí sim ele vem caindo até perder ou esse suporte ou essa resistência, tá? Então a partir dele perder essa resistência ou esse suporte, a gente vai acreditar aí na tendência maior aí desse gráfico do XAUSD, beleza? Então essa visão aí pro ouro, que eu acredito. Já o euro USD, tá? Não teve muita coisa a se fazer, mas vamos encontrar algumas resistências, tá? Vou até pro gráfico semanal para vocês verem aí como que eu encontro essas resistências, certo? Dentro do semanal, a gente vai ter aí essa zona, ok? Ó, zona de consolidação. Então ele busca 1 para 1 aqui mais ou menos e volta nessa região aqui de oferta e demanda, tá? Normalmente aqui é onde que os caras vão defender o preço, tá? E aí ele vem fazendo a mesma região. E aqui começa a formar um triângulo, certo? Se você for ver aí, vai formando um triângulo até ele fazer um rompimento aí um pouco mais certo, tá? Então dentro dessa zona a gente vai ter aqui resistências, tá? Que é dessa pernada aqui de alta que acontece. Então o que eu peguei? Eu peguei FIBO desse último fundo e esse último topo aqui para a gente identificar. Marquei aqui uma resistência no 114,15, certo? Que é 11.000, na verdade, 415, e o 12.836, que é por volta aqui do 61, 71 de Fibonacci, tá? Esses são os 50%, tá? Então por isso que eu demarquei. Por que eu demarquei ele? Porque é uma região aí de resistência bem bacana, ó. Ele já veio testar uma vez, certo? Fazendo esse rompimento. Então tem vários toques aqui dentro dessa região. Então pode ser que vire suporte aqui também, até um pouquinho antes de chegar naquele 61, ok? Então pode ser que ele venha fazer esse movimento aqui de alta. Ou pode ser também que ele venha nesse 61 ou no 71, para depois ver se começa a fazer uma alta aí bem legal. Tá? Então gráfico diário e semanal a gente vai ter essas resistências. Então por isso que eu coloquei aqui demarcado essas resistências um pouco mais forte.
beleza? Só para vocês identificar aí até onde o preço pode parar e por que ele está parando dentro desse movimento, beleza? Então aqui a gente começa a fazer linhas de tendência de baixa, certo? Porque é uma tendência de baixa. Então seria assim, e a gente fazia a abertura de legs, certo? Que aí seria mais ou menos assim. E aí pegando cada vez mais aí. Certo? Seria basicamente isso. A gente atualiza aqui, mas basicamente isso, tá? Então, para uma tendência maior, legal seria perder esse topo, certo? E aí ele perde esse topo, seria mais bacana para a gente pensar aí na alta desse ativo, tá? Então seria basicamente esse movimento que a gente acreditaria quando a perda desse topo. Mas é claro que no time menores a gente pode acreditar em algo aqui que pode acontecer aí no 15 minutos, 1 hora, beleza? Então pensando, é uma queda aí, certo? Então continuação de tendência seria bem legal a gente estar pensando. Então o que acontece? Dentro desse último toque, a esse fundo, certo? A gente vai ter aí uma resistência bem bacana, que seria aí por volta do... Eu vou até atualizar aqui. Por volta aí do 17.975 e 18.250 aí mais ou menos, tá? Que é entre o 78 e o 71. Acredito que essa região seja uma região bem bacana aí para ele vir buscar e a gente continuar pegando essa queda aí, tá? Dentro desse movimento. Então pode ser que ele venha fazer esse tipo de movimento. Caso ele perda esse topo, aí sim a gente acredita numa questão de alta aí. Pode ser que ele venha buscar aí fazer um pullback e a gente tenta entrar aí dentro dessa zona, beleza? Então é isso que eu vou acreditar pro time maior de diário, tá bom? Já o 4 horas a gente vai ter aí, tivemos um canalzinho, certo? Que é um mastro bandeira, não foi fazer a correção, tá fazendo um pullback em cima dele agora, mas a gente não vai entrar em tanta relevância aqui, tá? Então, dentro dessas zonas, a gente vai ter topos e fundos menores. Tá vendo o que ele faz? Volta 50%, volta 38%, volta até o 78%, aqui entre 88% dessa pernada, certo? Depois ele faz a mesma coisa entre 38%, 50%. Tem uma tendência muito forte aí de baixa, tá? Então dentro dessa zona ele também não voltou, dentro dessa região de 61, certo? Vem entre 23 e 38 aí de Fibo e fez a continuação de tendência. Então provavelmente aqui a gente pode achar divergências, ok? Para quem tem um indicador aí do RSI, acredito que seja o melhor aí pra gente ver. Caso você consiga ver aí pelo MACD também, é bem bacana aí de utilizar. Tá? Mas aqui pode ter uma divergência, o que nem a gente já tá vendo aqui, bem simples, tá? Então, a gente vai ter essa divergência, passando 50% agora, tá? Ele pode voltar aí dentro dessa zona, certo? Provavelmente fazendo esse tipo de movimento aqui, ó, tá? E aí ele continuar, fazer a mudança de tendência, aliás, né? Não continuar a tendência de baixa, mas fazendo a mudança de tendência aí, pegando uma reversão, beleza? E isso pensando aí numa divergência, tá? Mas se a gente for pensar realmente aí dentro da análise técnica, a gente pode pensar o quê? Que a gente vai ter topos e fundos, ok? Então, a gente já tem esse topo anterior, certo? E esse último topo aqui que ele veio fazendo, tá? Então essa região para mim é uma região muito bacana. Se ele for perdido através desse movimento aqui, aí acredito que vai ter uma tendência de alta, tá? Pode ser uma tendência pequena, pode ser uma tendência pequena, porque a gente vai encontrar resistências aqui, tá? Mas se você conseguir pegar esse movimento, acredito que aí pelo menos 4-1, 3-1 você consegue pegar aí dentro desse movimento, até a gente achar algo parecido, beleza? Então não tem muita coisa a se fazer em times maiores, a não ser esperar. Caso você queira mudar o time, tá? Para um time de 1 hora, tentar antecipar essa entrada de compra, você vai tentar achar topos e fundos menores,
e maiores, ok? Se for perdido, você tenta aí achar, mas acredito que o 4 horas seja uma base aí pra gente continuar aí, pegar esse movimento ao contrário, tá? Então, 1 hora não seja muito bacana, certo? A não ser se você enxergar um triângulo aqui, certo? Aí sim ele fazendo esse movimento, que eu acredito que vai fazer, porque ele faz o pullback sempre em cima dessa região que é perdida, certo? Porque, ó, bate 3 vezes dentro dessa linha de tendência, aliás, né? Que é um triângulo, e aí ele já vem fazendo essa retração. Fazendo essa retração, ele já vem tendo um volume maior de compra, então ele já está fazendo um rompimento agora. Se fechar aqui positivo, é até melhor para a gente identificar aí que pode ter compras futuramente, beleza? Então, dentro dessa região, acredito aí pelo 4 horas e 1 hora aqui por causa desse triângulo, beleza? Não vou abaixar o time, porque senão vai ficar um pouco mais complexo, tá? Mas essa é a ideia, tá? Entre o diário, 4 horas, eu sei que o mercado está um pouco difícil agora, é um pouco mais de paciência você deve ter, mas acredito que com paciência você consegue aí pegar esses movimentos bem mais bacana, pegando uma pontuação muito boa. Caso tenha uma entrada no 15 minutos, 5 minutos, dá para fazer, mas são pontuação muito menores, 200, 300, 500 pontos aí no máximo. Então vamos esperar para pegar uma pontuação aí de 2.000, 3.000 pontos aí, acredito que dá para pegar. Já no SDCAD, tá? A gente teve uma desvalorização aí do dólar, que é o que eu estava comentando lá no Shao, né? Pode ser que valorize aí o ouro e o dólar pode ser que venha enfraquecer aí no momento, tá? Isso é momentâneo, mas a gente vai ter uma resistência muito bacana aí no dólar canadense, tá? Entre essa região de alta. Porque a gente está acostumado a ver que sempre vai ter movimentos aí de tendência, certo? Então não perde topos. Então não perde topo, não perde topo, não perde topo, não perde topo e não perde topo. A partir daqui ele começa a perder esses topos. Então aqui indica já que vai mudar a tendência, ok? Então esses topos para mim são uns topos muito importantes. Então ele perdendo esses topos, para mim a tendência já pode ser mudada. Então ele tenta ir de novo e encontra uma resistência aqui bem bacana por volta desse preço aqui, entre 28.800, tá? 28.200 é o que ele tenta fazer aqui dentro dessa resistência, tá? Então agora que eu acredito, já que ele perdeu esse topo, ele pode voltar aqui dentro dessa zona para continuar aí um preço bem bacana aí, com uma alta do dólar em cima do dólar canadense, beleza? Então essa região para mim amarela é uma região bem legal aí de a gente ficar de olho dentro desse patamar aqui de 23.500 entre o 22.0, tá? Dentro dessa região, ó, é o 7.1 e 7.8, nada mais, tá? Do que a FIBO, que eu sempre estou utilizando. Marquei alguns suportes aqui, tá? Mas acredito que ele venha buscar esse patamar de 61 ou de 71 aqui primeiro. Então vamos ficar bem de olho aí dentro desses patamares, ok? Porque aí ele pode fazer uma reversão aí dentro desse time, tá? Time de 4 horas, certo? A gente teve uma entrada muito bacana dentro desse volume que entrou, na verdade, né? Dessa baixa que teve, ele veio fazendo essa movimentação de alta e tal. Ficamos de olho aqui, ficamos de fora também de alguns movimentos, certo? E aí ele veio fazer essa alta já retraindo. Então conseguimos pegar aí pelo time menor essa venda, depois conseguimos pegar essa venda aqui também, já realizamos nesse fundo, certo? Quem continua aí já está numa posição aí mais ou menos de 12, tá? 12 para 1, beleza? Eu tô com uma posição bem pequena aberta, fiz parcial e tô com um lote bem pequeno, mas acredito aí que dá bem mais, tá? A gente tá aí já com uma pontuação de, se eu não me engano, 4.000 pontos, tá?
que a gente já está nessa posição, beleza? Que aí é 12/1 aí, mais ou menos, dentro desse ativo. Então, o que a gente espera? De ele voltar aqui por volta dessa zona e continuar a tendência de queda, tá? Para buscar aqueles patamares lá de 61, 71 aí, pode ser que aconteça, beleza? Então 4 horas para mim, essa região é bem bacana aí de a gente estar esperando no momento, tá? Então, porque a gente tem essa linha de tendência, tá? Então dentro dessa linha de tendência, é claro que a gente pode fazer a abertura de leques, então por isso está no 78, 71 aqui, essa zona. Mas aí se você for pensar aí a abertura, certo? Você vai ter essa aberturinha aqui, que pode ter, tá? Então pode ter uma resistência por volta desse preço aqui de 25 mil, por causa dessa pernada, e desse último toque pode ter uma resistência aqui por volta de 26, mas eu vou acreditar nessa proporção maior dessa linha de tendência, tá? Caso você queira pegar times menores, acredito que você vai tentar fazer em 1 hora, você vai fazer mais abertura aí de linhas de tendência, tá? Então, aqui é uma pequena consolidação, fique bem atentos a essa pequena consolidação. Então, a partir desse momento, pode ter uma manipulação, né? E ele voltar. Então, se perder esse topo, aí a gente vai acreditar nessa alta aqui nesse momento, tá? Para tentar pegar esse preço aqui e tentar pegar essa alta. Caso você queira vender, acredito que seja bem difícil aí, se você colocar até volume, acredito que tá bem ruim, tá? Mas tenta buscar pelo menos 1/1, mais que isso acredito que não vá, porque ele possa fazer esse movimento aqui para depois tentar descer novamente, tá? Mas dá para arriscar aí, todo risco aí é válido dentro do mercado, sabendo o que você está fazendo claramente, né? Então essa região eu vou aguardar para compra de 4 horas, quando ele perder esse topinho aqui. Então se ele perder esse topo, aí sim eu acredito nessa alta aqui, para até chegar a esse preço de venda que a gente espera aí pelo diário 4 horas aí um pouco futuramente, tá? Caso ele venha rompendo, ele vai fazer tendências mais baixas, certo? E aí você tenta pegar pelo menos de pullback aí, se isso acontecer aí nessa semana. Mas aí eu vou atualizando vocês e a gente vai tentando pegar esse preço de ativo. Então, vou ficar aqui pelo diário mesmo, essa programação aqui, que eu acho muito bacana de compra, certo? De 4 horas, ficar de olho aí nessa consolidação, pelo menos, tá? E nessa posição de venda aqui que a gente tem futuramente, beleza? Então é mais ou menos isso aí que a gente tem pro USD. CAD. Já o GBP USD, a gente fez uma venda, tá? Então a gente vem aí marcando topos e fundos, certo? Então tendência de baixa. Aqui fez um triângulo, uma espécie de um triângulo, certo? Mais ou menos um triângulo. Foi essa região aqui mais ou menos, certo? E aí ele veio perder. Então a gente vai ter uma venda aí futuramente aí entre esse 71 dessa pernada aqui de baixa, que fez esse rompimento, tá? Então entre o 37,650 mais ou menos, beleza? Então essa região, acredito, uma região muito boa aí pra gente. Vou até deixar demarcado aqui em amarelo, tá demarcado em azul, mas vou deixar demarcado em amarelo pra gente ver. Isso gráfico diário, tá? Pensando no 4 horas, a gente fez uma linha de tendência, certo? Então, dentro dessa linha de tendência, a gente viu aí que existia uma probabilidade de a gente vender esse ativo por volta desse preço. Foi o que a gente fez, tá? Essa semana aí passada. Então, a gente vendeu e ele deu 1/1, pedi para vocês travarem no 0 a 0. Então, ele voltou no 0 a 0. Acabamos ficando de fora aí desse movimento que aconteceu, beleza? Ele tá bem empacado aí dentro desse movimento, certo? Então tá meio consolidado ainda. Então, cara, caso você queira vender novamente, eu esperaria ele fazer pelo menos esse rompimento, certo? Com o stop aqui, então você buscaria em uns 3/1 pelo menos,
Tem um stop aí de 900 pontos, um pouquinho caro, certo? Mas é aceitável aí pro GBP USD. Mas também você ia buscar uma proporção aí de 3 para 1. Entre 3.000 pontos, dos 2.000 pontos aí dá para pegar, tá? Pelo menos 2 para 1, 3 para 1 dá para pegar se ele fazer esse rompimento aqui para baixo. Mas caso ele venha buscar essa zona aqui, acredito eu, que aí a gente tenta vender um pouco mais seguro aí, com stop até menor dependendo. É certo que se você for vender pelo diário, seu stop vai ser muito grande, certo? Entre 1.200 pontos, tá? Então um stop muito grande. Qualquer coisa a gente tenta esperar aí no time de 1 hora ou 15 minutos para tentar pegar alguma coisa e deixar o stop bem menor para tentar pegar essa queda aí, que eu acredito que seja bem bacana aí para a gente estar pegando, beleza? Então essa identificação aí que a gente teve na semana passada, uma venda, saímos 0 a 0 e agora pode ser que tenha outra venda. Beleza? Só vou acreditar em compras aí a partir que ele perder esse topo aqui pelo diário, tá? Acredito que seja bem mais bacana aí a gente pensar desse modo, beleza? É certo que tem pontos aqui muito bacana, mas a gente vai entrar em uma dúvida, tá? É um pouco complexa, mas eu quero que vocês entendam aqui. Porque eu tenho esse topo também, que eu acredito, certo? Então lembra quando eu acredito que esse topo é perdido, ele volta dentro dessa zona para ele dar uma compra, certo? Mas se ele vir nessa venda primeiro, eu vou acreditar totalmente nessa venda primeiro, ok? Então eu vou ignorar essa compra. É claro que se perder esse topo, vir nessa zona aqui, ficar consolidado, não vir nesse 71, aí sim eu posso acreditar nessa compra aqui, entendeu? Então é um conflito aí de ideias, mas é bem baseado nisso. Então o que vir primeiro a gente faz e acredita naquele movimento lá. O que vir primeiro. Então se ele vir nessa venda, eu acredito nessa venda e ignoro essa compra. Se ele vir nessa compra primeiro, eu ignoro essa venda aí que tem futuramente. Pode ser uma resistência muito boa, retrair um pouco, né? Mas talvez não tirar a gente no 0 a 0 e pode continuar esse movimento aí de compra bem bacana. Beleza? Então é mais esse conflito de ideias aí. Mas você que entende, eu acho que vai ficar claro. Você que não entende aí pode me procurar. Qualquer coisa eu mostro aí com um pouco mais de facilidade. Em outros gráficos também. Beleza? Então, essa venda que chegar primeiro, eu vou acreditar totalmente nela. Caso ele venha fazer uma consolidação antes disso e voltar, a gente tem compras aí. Mas acredito nessa venda aqui pelo gráfico diário, tá? Então, um gráfico diário aí, para mim, acredito que vai ser bem melhor pra gente estar pensando nesse movimento. GBP, tá? A gente estava em uma consolidação, então não sabia o que fazer aí, certo? A gente estava vendendo, estava tentando comprar, vendendo de novo, certo? Então a gente fez até uma venda aqui. Aqui eu não fiz, na verdade, mandei para vocês essa venda, foi direto, né? Não fiz, mas quando voltou eu fiz, que aí foi por volta dessa região aqui, certo? Stop aí de 500 pontos, ele veio aí 1.000 pontos, 2 para 1, fizemos um parcial, tá? E travamos 0 a 0, também tirou a gente no 0 a 0 aí dentro dessa operação. Então essa foi o porquê aí da nossa entrada, tendência de queda, nós estava acreditando, por causa dessas região aqui de fundos mais baixos, né, topos mais baixos, não de fundos mais baixos, mas fez uma resistência, uma espécie também de um triângulo aí, certo? Agora ele vem perdendo essas zonas, então zona bem importante aqui, ó, como essa, né, essa, então perdendo essas zonas aqui, para mim eu já acredito aí no movimento de uma resistência aí, provavelmente aqui de alta, tá? Porque ele estava consolidado dentro desse preço, veio perdendo agora, mas a gente vai encontrar aí uma resistência muito bacana aí por volta desse preço. Por quê? Gráfico diário a gente vai ter aí uma zona mais completa, tá? Que zona é essa? Que é essa linha de tendência aqui total, beleza? Que é essa zona aqui que a gente demarcou aqui em amarelo, que é uma zona bem legal aí de a gente ficar de olho. Beleza? Então, dentro dessa tendência de queda, eu marco o topo, marco o fundo.
Então, eu marquei o 78 e o 71 aqui. Provavelmente aí ele possa vir nesse 88, tá? É uma máxima que ele pode fazer, mas essa região aqui já é uma região de venda, ok? Que eu acredito aí que seja de venda, para ele vir buscar esses patamares aqui um pouco mais abaixo, tá? Caso isso não aconteça, ele possa vir direto mesmo rompendo esse topo. Aí sim, ele indica uma tendência muito forte de alta, beleza? Então aí a gente espera outro pullback para a gente ver se consegue pegar esse preço em andamento, tá? Por causa dessa região aqui. Beleza? Opa. Então, dentro dessa região, acredito aí nessa resistência. Até a resistência semanal aí que a gente tem de 155 mil. Beleza? Então, pelo diário, eu vou acreditar nesse movimento, tá? Então, 4 horas a gente vai tentar procurar por vendas aqui dentro desse patamar aqui, beleza? Aqui a gente já pode ver aqui que tem uma wedge, certo? Pelo RSI tem uma divergência já, tá? Acredito muito nessa divergência, mais quando ele perde 50%, tá? Então, se ele faz a perda desse 50%, que ele vem fazendo esse movimento aqui, ele vai perder esses fundinhos, certo? Perdendo esses fundinhos, ele vai voltar aqui pelo RSI. A gente sabe que tem vendas aqui por volta desse preço. Então, ficar de olho aí pela 1 hora, 4 horas aí. Pode ter esse movimento bem bacana aí de venda, tá? Pra gente tá pegando. Eu não venderia já agora, tá? Eu sei que tá numa resistência muito boa, a não ser se deixar um stop muito grande, que seria aí nesse topo aqui o mais correto. Mas estamos falando aí mais ou menos de 1.500 pontos, tá? Pra mim é muito, então não é aceitável. Mas esperaria pela essa divergência aí, a perda dos 50%, pelo menos aí no GBP JPY. Beleza? Então vou ficar pelo diário e 4 horas mesmo. Resistência muito boa pelo diário. Dá para encontrar por vendas no gráfico menores. Foi o que a gente está acreditando. E se ele chegar a esse patamar de 151, acredito que esteja resistência para compra, tá? Então é bom pegar essa venda com stop curto, dá para buscar aí pelo menos 6 para 1, 5 para 1, e aí depois a gente virar a mão tentando pegar a tendência de alta aí, que acredito que seja mais completa pelo gráfico aí diário. Beleza? Então essa vai ser a análise nossa para o GBP JPY. Já o SDJPY, tá? A gente teve uma zona muito bacana aqui, certo? Então, só para vocês entenderem, a gente teve esse tipo de andamento, tá? Vou até excluir aqui. Então, foi o seguinte, a gente pensou aqui na alta do ativo, certo? Então, tentamos aqui até achar por vendas aqui, saímos no 0 a 0, veio de novo, e aí a gente tentaria buscar por compras dentro desse movimento. Tentamos pegar a compra, voltou no 0 a 0, tentando pegar a venda, saímos aqui também no 0 a 0 e aí não conseguimos pegar essa compra, tá? Então a compra seria mais específica por volta desse preço, que aí faz essa movimentação que a gente já está acostumado, certo? De continuação de tendência aí que ele veio fazer. Então, beleza. Então, dentro dessa zona, ele pode voltar aqui e tentar continuar, certo? Esse movimento. É claro que a gente vai ter patamares aqui de resistência, tá? Mas como que a gente pode encontrar aí essas resistências? Através de times maiores, beleza? Então, time mensal, time semanal, dá pra gente encontrar resistência aqui por volta desse preço aqui, ok? Para quem sabe aí, eu utilizo bastante números fixos, são o 115 mil, 120 mil, 110 mil, acredito nesses preços aí. Então, provavelmente ele pode chegar até os 115 mil aqui, mais ou menos, tá? Mas é claro que você pode achar região aqui, ó, essa região aqui, ó, bem forte de resistência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, certo? Pode ser que bata aqui. Ou se fazer esse rompimento direto aí no gráfico semanal, tá? A gente tem uma tendência muito bacana aí de alta que pode acontecer no dólar, ok?
ok? Então, pensando na desvalorização dele, que a gente já vem comentando, pode ser que essa resistência aqui seja muito boa aí dentro desse patamar. Se não, ele vem valorizar aí, a gente sabe aí que ele pode chegar a patamares muito mais bacana, beleza? Então, gráfico diário, a gente vai marcar regiões. Só comentando aqui, a gente teve uma região aqui, pelo 1 hora, tá? A gente fez uma venda. Então a gente encontrou uma divergência, perdeu o fundo, voltou e a gente fez essa operação de venda, tá? Para quem conseguiu entrar, travou no 0 a 0, ó. Então deu uma proporção de 1 para 1, mais ou menos. Então travou no 0 a 0, saiu no 0 a 0 aí dentro dessa operação, beleza? Então essa operação que a gente fez aí semana passada também. Então, dentro desse patamar, o que vamos acreditar aqui? Então, ó, dentro desse patamar, vamos acreditar aí em linhas de tendência, tá? Então, para você identificar melhor, seria assim. Então, terceiro toque falso, a gente atualiza. Terceiro toque falso, a gente atualiza. Terceiro toque falso, a gente atualiza aqui dentro desse movimento. Beleza? Então, o melhor topo, o melhor fundo aqui que tem, exatamente esses que estão acontecendo agora, tá? Então, vou deixar bem demarcado aqui essa região, beleza? Então, esse fundo, ok? E essa região entre o 78, 71, 61 aí, de Fibonacci, acredito eu aí, nesse movimento. Então, gráfico diário, para mim, ele vem buscar essa zona aqui, para futuramente ele dar uma compra aí, perdendo aí o topo, buscando até mesmo um rompimento daquela região que a gente viu no semanal, certo? Que a gente viu que tem vários toques lá, daquela região. Beleza, então o pensamento é em compra aqui futuramente, gráfico diário. 4 horas a gente vai tentar procurar por vendas, tá? 1 hora também. Acho que 1 hora seja até mais bacana, certo? Então se você procurar aqui pelo RSI, a gente já tem uma divergência. Então divergências aqui que acontece. Começou até antes, né? E tá fazendo um topo duplo para ajudar a gente aí nessa análise, beleza? Então, para quem quer vender, acredito aí que perdendo esse fundo, tá? Ele vai voltar aí nesse patamar, certo? De 71, 71, dependendo onde ele for parar, ok? Mas acredito aí, pelo que é institucional, acredito que essa região aqui, ó, seja uma região muito bacana entre a mínima e a máxima do candle depois, tá? Então essa região aqui de 13.490, de 113.520, acredito que seja muito bacana aí de a gente acreditar, tá? Então, pela FIBO também dá para você identificar onde for parar, ele vai tentar voltar aí dentro desse movimento, beleza? Então, pela 1 hora, 4 horas, a gente procura por vendas. Para quê? Para quando chegar lá naquele preço de diário, a gente saber lá o que fazer futuramente, beleza? Então a gente tem um patamar muito bom aí a ser buscado essa semana de 2.000, 3.000 pontos, quase. Beleza? Então essas são análises aí que eu acredito. Time diário, 4 horas a gente está mais vendo esses times, porque as condições que está mostrando aí pra gente agora, nesse momento. Tá? Então, cada momento do gráfico, certo? A gente vê especificamente. Tem dias que a gente vai olhar mais o 15 minutos, porque o gráfico está mostrando lá, ó, oportunidades no 15 minutos, 5 minutos talvez, tá? Então, por isso que a gente pega esses times. Quando começa a ficar muito esticado desse jeito que nem tá, é momentos aí de indecisões de mercado, certo? E aí a gente começa a ver que precisa utilizar times maiores, que são times diários, times de 4 horas aí, que a gente tem, beleza? Então a gente vai ter aí
Tivemos compra, tá? No Euro USD lá, que eu comentei com o Euro GBP, que eu comentei com vocês. O AUD também foi lindo, tá? Já buscou patamares aí de alvos, beleza? NZD aí continua, para quem fez a venda lá, comentei, saiu no 0 a 0. Cheguei a fazer essa venda, saí no 0 a 0 aqui, fiz parcial. E agora ele está continuando esse movimento aí, pode ser que venha buscar esses 80 mil. Já o CAD explodiu aí para cima. Agora a gente atualiza, né? Essa questão aqui de compra. Então provavelmente aí vai ter compras aí a patamares aqui um pouco mais baixos, tá? Mas a gente tenta pegar alguma opção aqui que dê para a gente vender para depois fazer essa compra. Beleza? O Euro USD a gente viu, a UD também veio aqui buscar essa região muito importante, já está subindo para buscar alvo um pouco mais acima, acredito eu. NZD também deu uma compra, dá até para comprar ainda, né? Mas acredito que já a gente está um pouco mais atrasado. Stop de 1.000 pontos, muito caro para NZD, mas tem aí chance de buscar aí 2.000 pontos, 2 para 1 mais ou menos que a gente tem. E já o USD, a gente fez uma operação, certo? Saiu no 0 a 0 agora. O que a gente pensou? Na alta do ativo, voltou, a gente fez uma compra aqui, ok? Então fez uma compra, foi e agora voltou no nosso 0 a 0 aí, nessa semana, beleza? Então a gente vai vendo aí alguns pares também diferentes, mas o acompanhamento seja mais nesses gráficos aqui que a gente está acompanhando, beleza? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar comentando aí comigo, que a gente vai conversando durante a nossa semana, beleza? Espero que goste aí e até mais.